Bom dia a todos. São 11h58 do dia 18 de março de 2020 e eu gostaria de dirigir-me especialmente aos irmãos membros da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista para anunciar e explicar a decisão do nosso conselho, tendo em vista a proliferação do Covid-19, do novo coronavírus, que tem trazido para nós a necessidade de algumas adaptações para vivermos, para continuarmos a existir, para não proliferar esse vírus ou esse coronavírus e ainda assim continuar as atividades da nossa igreja. Então, o nosso conselho, reunido numa sessão virtual permanente, considerando as recomendações das autoridades, sejam elas municipais, estaduais e federais, no sentido de que devemos evitar as aglomerações, sejam elas grandes, aquelas que chamam maior a atenção, seja também situações de pequenas aglomerações, mas com risco de proliferação do coronavírus, sobretudo tendo em vista que a nossa igreja é feita por boa parte dos irmãos idosos, irmãos queridos, irmãos amados, com quem nós nos preocupamos bastante. Considerando também que não se trata de perseguição contra a igreja, são medidas sanitárias que as autoridades públicas a quem nós devemos obediência nos termos das Escrituras. A carta de Paulo aos Romanos nos fala exatamente isto. Nós entendemos que não se trata de uma perseguição contra a igreja. Não é apenas a igreja que está deixando de se reunir presencialmente. Não está havendo jogos de futebol nos estádios, os shopping centers estão vazios, com seu atendimento diminuído. O fórum onde eu trabalho, na minha vida secular, também está funcionando em regime de escala e em breve irá funcionar em regime de plantão. Boa parte dos colegas estão trabalhando por teletrabalho de suas casas. Ou seja, não se trata de uma perseguição contra a igreja. Trata-se antes de medidas sanitárias que precisam ser respeitadas. E meus irmãos, eu estou aqui a me dirigir de forma pastoral. Eu poderia simplesmente escrever um texto e cada um iria ler, mas eu gostaria que nós tivéssemos esse momento em que você ouvisse minha voz, olhasse para mim, olhasse no meu olho e entendesse a real situação em que nós vivemos e aquilo que nós buscamos fazer dentro da igreja e as razões disso. Considerando naturalmente que não se trata de uma decisão minha, mas se trata de uma decisão do conselho. Considerando também que não se trata de fechar a igreja não está fechada. E a igreja não ficará fechada. A igreja do Senhor Jesus não fecha. Um dia ela será arrebatada, mas até lá ela não fecha. Nem as portas do inferno, que quer dizer a morte de seus membros, dos primeiros discípulos e das gerações passadas, iriam fechar suas portas. Então a igreja não fecha. Trata-se antes de uma readequação de suas atividades enquanto durar a proliferação desse vírus, desse coronavírus que tem trazido tanta preocupação para nós mesmos, para a igreja, para as famílias. Sobretudo, boa parte de irmãos também que já entraram em contato conosco, expressando suas preocupações com os idosos, com as crianças e com a possibilidade de proliferação dessa enfermidade no nosso meio. Por isso, eu gostaria que você entendesse que nós não estamos fechando a igreja, nós não estamos fugindo para lugar algum. Nós vamos anunciar algumas medidas para continuar e permanecer em comunhão enquanto nós não podemos nos reunir com a mesma frequência com a mesma característica do contato físico como estávamos fazendo até domingo passado, por exemplo. Também considerando que não é falta de fé, mas de prudência. O mesmo Deus que fala que nós devemos crer em Jesus, que Ele faz milagre, que Ele cura os enfermos, a mesma fé nessa pessoa, na pessoa de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a fé no ensino dos apóstolos, que nos ensina a crer que Deus pode reverter qualquer quadro, também nos ensina a obedecer às autoridades constituídas. E uma vez que as suas recomendações, aliás, sequer estão mandando fechar a igreja, estão recomendando, conforme o decreto da prefeita de Paraguaçu Paulista, estão recomendando que as instituições particulares, academias, parques, clubes e igrejas também restringam suas atividades com aglomeração de pessoas para não proliferar o coronavírus.
Então não se trata de fé, mas de obediência e de prudência e de cuidado pastoral com as minhas ovelhas mais idosas, com as minhas ovelhas mais frágeis. Embora a gente pense que o ideal seria enfrentarmos todas as dificuldades de peito aberto, os mais jovens têm uma taxa de sobrevivência bastante elevada, mas nós não queremos nos contaminar e contaminar os nossos irmãos idosos, nem as nossas crianças. Também considerando que a decisão está amparada pelas orientações do presidente do Supremo Conselho, pelo Sino do Sudoeste Paulista e pelo nosso presbitério, nós resolvemos suspender todos os encontros presenciais na sede e na Betel. A partir de hoje, não haverá estudo bíblico na sede, não haverá culto na sexta-feira na Betel, não haverá escola dominical e não haverá culto. E os grupos de discipulado já estão suspensos anteriormente. O conselho continua reunido em sessão permanente virtual, nós estamos sempre conversando, então podemos a qualquer momento rever essa decisão, uma vez que as condições fáticas tenham sido alteradas. Até lá permanece esta resolução, é uma determinação do conselho e ela será cumprida tendo em vista o bem-estar e a saúde pública do nosso município de Paraguaçu Paulista e dos nossos irmãos. Nós também queremos dizer que durante o horário da escola dominical, do estudo bíblico e do culto, serão publicados no nosso canal, em todos eles, no Facebook, no YouTube e no WhatsApp, o vídeo do nosso culto. Nós vamos cultuar juntos, não vamos cultuar no templo, nós vamos gravar alguns vídeos e estaremos juntos. E eu gostaria, inclusive, de pedir aos irmãos que comentassem os vídeos, publicassem os vídeos, dessem a gente a entender que vocês estão assistindo e que vocês estão participando. Não é porque a igreja deixa de se reunir presencialmente que ela deixa de se reunir. Não é porque nós não estejamos juntos fisicamente que nós não possamos estar juntos de alguma maneira. A internet está aí justamente para tornar possível a reunião de pessoas distantes, encurtar os caminhos. Assim como a gente conversa com os nossos parentes que moram longe por meio do WhatsApp. Eu tenho um amigo meu que mora lá no Piauí, e a gente às vezes se sente até mais próximo do que outras pessoas que moram na mesma cidade, mas com quem a gente conversa menos, com quem a gente conversa pouco. Tem um outro que conversamos sempre em Brasília. E nós estamos juntos, embora estejamos distantes. Assim também nós não podemos deixar o fogo apagar, o fogo extinguir. Se a sua fé não puder sobreviver a este afastamento físico temporário, pode ser que você esteja precisando fortalecer a sua fé. E, na verdade, nós todos precisamos fortalecer a nossa fé. Porque assim como você pode enfraquecer, eu também posso. Os presbíteros também podem. Nós todos somos seres humanos, nós todos somos filhos de Deus, nós todos somos pessoas que estão ainda em formação. A graça de Deus é uma graça passada, porque já nos salvou. É uma graça futura, porque Ele nos levará para a glória. E é também uma graça presente, porque ela nos sustenta dia a dia. E diariamente nós precisamos ser assim fortalecidos. Então, irmãos, nós vamos precisar substituir o nosso encontro presencial com a regularidade dos nossos encontros virtuais. Durante o horário da escola dominical será publicado um vídeo. Eu gostaria que você parasse nesse horário e assistisse o vídeo. Será uma aula onde nós vamos focar nos catecúmenos, mas toda a família deve assistir. Todos vocês devem assistir. Vocês vão deixar lá no vídeo uma curtida, um like, ou vão comentar abaixo que estão assistindo. Isso é muito importante para nós. Eu estarei também nesse mesmo momento online e se algum irmão quiser comentar alguma coisa, eu vou comentar embaixo também, eu vou responder a colocação dos irmãos, qualquer dúvida, e permanecerei ainda online cerca de 10 minutos depois para responder a qualquer questionamento, porque nós precisamos dessa interação. Nós temos 3 canais que gostaríamos que fosse utilizado: YouTube, canal da página da igreja no YouTube, o WhatsApp e o Facebook. E os irmãos têm o nosso WhatsApp particular para podermos conversar. Nós não teremos então um encontro presencial, mas nós estaremos juntos. Na necessidade de algum aconselhamento pastoral, de alguma visita, os irmãos podem entrar em contato conosco. Nós estaremos à sua disposição. O pastor não abandona a igreja, simplesmente está reorganizando as atividades para que possamos melhor aproveitar as possibilidades que nos são dadas no momento. Nós queremos também incentivar aqui o culto doméstico.
aqui em casa, nós estamos fazendo culto doméstico, você precisa fazer também na sua casa. Primeiro, porque é muito bom. Segundo, porque você vai precisar fortalecer a sua fé de uma forma diferente daquela que vinha sendo feita até agora, que era por meio dos cultos, estar presente nos cultos. Então, você precisa fazer o culto doméstico. Quero me dirigir a você que é homem, pai, chefe de família, a você assumir sua função de chefe de família e de líder espiritual na sua casa. Separe um momento. Boa parte de nós está em quarentena, porque deixamos de trabalhar, estamos trabalhando em casa, não estamos saindo de casa. Você às vezes está saindo de casa, seus filhos estão em casa, sua esposa pode estar ou não, mas no momento de noite, tem um tempo livre para passar com seus filhos, para passar com sua esposa, assuma essa função de liderança espiritual na sua casa. E mulheres, caso seus maridos não façam isso, ou não possam fazer, ou não queiram fazer, assumam vocês essa liderança e chame o marido, tira da TV, fala que não tem jogo de futebol mesmo, então vai ter que ler a palavra de Deus, vamos orar, vamos estar juntos todos os dias, vamos orar para que este tempo passe, para que esta crise passe, para que não se prolifere esta enfermidade como tem acontecido em tantas nações, na Europa, na Ásia, na América. Não tenho tantos dados da África, mas penso que lá também deve estar se proliferando, pelo menos na região do norte da África, a gente acompanha algumas informações. Também no próximo domingo, hoje é dia 18, quarta-feira, no próximo domingo nós teremos um jejum. E eu quero chamar a todas as minhas ovelhas para jejuar. Se você aguenta jejuar 24 horas, você vai jejuar 24 horas. Se você aguenta jejuar 36 horas, você vai jejuar 36 horas. Mas jejum não é parar de comer, assistir TV, assistir Netflix. Jejum é orar, é ler a palavra de Deus, é cantar também, é deixar de comer o pão da terra para comer o pão do céu. É se colocar diante de Deus. Toda a igreja presbiteriana do Brasil vai orar, vai jejuar nesta data. E você também vai fazer a sua parte. Eu também vou fazer a minha parte. Nós vamos ficar um dia sem comer, pelo menos um dia sem comer, e vamos orar a Deus para que passe essa crise. Qualquer outra informação, nós estamos à disposição dos irmãos. Nós gravamos um vídeo maior, eu peço, sobretudo, a gentileza de que você leu, você me dê um feedback para que a gente possa saber que está sendo efetivo nesse canal de comunicação. Mais uma vez, Deus te abençoe e continuamos na oração, continuamos em unidade, continuamos buscando a Deus para que passe essa crise, que o Senhor nos abençoe e que tudo volte-se à normalidade, embora nós saibamos que as coisas jamais serão como elas foram. Tenho certeza que você vai valorizar, como eu, vamos valorizar muito mais os encontros presenciais depois desses momentos e a vida dos nossos irmãos. Vida tão preciosa que não pode ser tratada simplesmente como um número, é tratada realmente dentro de sua particularidade, de sua singularidade, de ser um irmão em Cristo muito amado, e nós estamos bastante preocupados com a saúde de todos vocês. E queremos que você obedeça as normas das autoridades, fique em casa, não saia por aí, cuide-se, use álcool em gel, se você acredita que outros meios também podem te ajudar a desinfetar, a tirar o vírus, use conforme sua consciência, conforme sua ciência, conforme seu conhecimento, mas use também o álcool em gel, use as máscaras. Se tiver doente, não sai de casa. Se não tiver doente, não sai de casa também, só sai de casa para o necessário e continue conosco e conte conosco nos nossos canais de comunicação. Deus abençoe vocês.